Olá, boa tarde. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Nayara Alves, sou aluna do curso de mestrado de ortodontia da Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou estar ministrando hoje a aula cujo tema é Crescimento e Desenvolvimento dos Arcos Dentários. Essa mesma aula ela já foi ministrada na disciplina de Ortodontia Preventiva e Interceptiva e hoje estou falando um pouquinho mais sobre essa aula aqui, fazendo um vídeo para a disciplina de didática. Gostaria de começar falando da importância de se abordar o tema de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários, principalmente para vocês, alunos da graduação, pois é de extrema importância que você saiba o que é fisiológico durante a passagem das dentaduras decídua, mista e permanente, para que vocês consigam diagnosticar qualquer problema de forma precoce, evitando que se instale alguma anormalidade nos arcos do paciente, seja da criança ou do adulto. Então, a abordagem de hoje é de extrema importância, até porque vocês vão estar entrando na clínica de pediatria 1 e 2 e vão também estar realizando todas as outras disciplinas clínicas, onde existe a demanda de que você saiba o que é fisiológico durante esse desenvolvimento dos arcos, para que você consiga visualizar qualquer anormalidade e consiga dar um diagnóstico assertivo. Então, hoje, essa nossa aula é de extrema importância e aqui eu apresento para vocês o QR Code. Nesse QR Code, se vocês escanearem, vai estar lá todo o plano de aula, nossos objetivos gerais e específicos, as formas que vão ser cobradas a nossa avaliação. E vou começar falando um pouquinho sobre um aspecto muito importante que muitas vezes confunde e a gente consegue visualizar que existem até artigos e livros que pontuam de forma errônea, onde o ser humano ele é difiodonte, ou seja, a gente tem dois tipos de dentição. A gente tem a dentição decídua e a gente tem a dentição permanente. Porém, essas dentições se apresentam em 3 dentaduras ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. Como assim, Pro? A gente vai visualizar que existe a dentadura decídua, onde a gente vai ter a presença apenas da dentição decídua. Vamos ter uma fase durante o desenvolvimento e o crescimento dos arcos que a gente vai apresentar uma dentadura mista, onde a gente vai ter presente a dentição decídua e a dentição permanente, e uma dentadura permanente, onde a gente vai ter apenas a dentição permanente. Então, a gente tem 3 dentaduras, onde em cada uma dessas etapas de dentadura, a gente vai ter a dentição decídua. Na dentadura mista, é a única onde a gente vai apresentar tanto a dentição permanente quanto a dentição decídua no mesmo arco, nessa dentadura. E por fim, a dentadura permanente, a gente vai estar falando de cada uma delas a seguir. E aí a gente vai visualizar que a gente vai ter a dentadura decídua, como eu já mencionei, a dentadura mista e a dentadura permanente. Cada uma delas a gente vai estar visualizando que ao longo do seu crescimento e desenvolvimento existem peculiaridades que se relaciona a cada tipo de dentadura, sendo que a dentadura mista, como a gente consegue ver aqui no slide, ela é a única que se divide em 3 períodos. Nessa dentadura mista, a gente vai ter o primeiro período transitório, um período intertransitório e o segundo período transitório, que a gente vai estar falando também a seguir. Vou iniciar falando um pouco sobre a dentadura decídua. Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre a dentadura decídua e a gente consegue visualizar que nesse período da dentadura decídua, a gente apresenta 3 fases dessa dentadura, onde a gente vai ter uma fase que a gente chama de pré-eruptiva, que é logo quando o bebê ele nasce, onde a gente ainda não tem a presença dos elementos dentários em boca, mas a gente tem a presença dos germes de forma intraóssea, como a gente consegue visualizar aqui nos esquemas do lado, e a gente vai ter, nesse início de fase pré-eruptiva, um grande desenvolvimento acelerado do arco dentário, tanto no sentido transversal quanto no sentido sagital antero-posterior. Depois a gente passa para a fase que a gente chama de fase eruptiva, a partir dos 6 meses de vida dessa criança, onde a gente começa a ter a erupção das coroas e, por sua vez, a formação radicular dos elementos dentários decíduos. E, por fim, por volta de 24 a 30 meses, a gente tem a fase pós-eruptiva, onde a gente já vai ter todos os elementos decíduos em boca, já em oclusão, né? Com função de oclusão, de mastigação. E a gente vai ver que a gente tem algumas fases de sequência de erupção, que geralmente, os incisivos decíduos, eles erupcionam de 6 a 12 meses. O primeiro molar permanente
de 14 a 18 meses, os caninos de 18 a 20 meses e os segundos molares de 24 a 30 meses, finalizando o período de erupção dentário. Agora vale ressaltar que muito mais importante do que a sequência de erupção, que é o que a gente visualiza aqui, a idade cronológica da erupção, 6 meses, 14, 18, 20, é a sequência eruptiva. Por que isso, Pro? Porque a gente não pode, se a gente tem, vou dar um exemplo, a erupção do canino antes da erupção do primeiro molar permanente, a gente acaba perdendo o perímetro do arco. Então, muito mais importante do que ficar fixado na idade 6 meses, 18 meses, que esses elementos dentários deveriam erupcionar, a gente tem que ter consciência dessa sequência, que primeiro erupciona os incisivos, depois os primeiros molares descidos, caninos e segundos molares descidos, sendo que é de extrema importância ressaltar que os primeiros molares descidos, eles são os nossos primeiros levantes de mordidas fisiológicos. Então, a gente considera os primeiros levantes de mordida da dentadura, os primeiros molares descidos. E aí, aqui a gente tem uma imagem de toda a dentadura descida em boca, onde a gente vai ter a numeração é diferente dos elementos da dentadura permanente e a gente tem basicamente 20 elementos dentários em boca. E eles são divididos como a gente consegue visualizar aqui na imagem, tá bom? E existem duas características que a gente pode estar visualizando na dentadura decídua, onde vai ligar a chave amarelinha ou vermelha com relação ao espaço e se esse paciente vai ter espaço futuramente para a erupção dos dentes permanentes. Então, Baumann ele fez um estudo onde ele visualizou que na presença de uma dentadura decídua com diastemas, como a gente consegue ver nessa primeira imagem, que ele chamou de tipo 1, é uma dentadura mais favorável para a troca e ter espaço para que a dentadura permanente, a dentição permanente possa ser trocada. Já o tipo de arco 2 é uma dentadura não tão favorável e que muitas vezes, se a criança apresenta esse arco tipo 2, sem espaço e sem diastema, provavelmente possa não ter espaço para a erupção da dentição permanente. A gente tem também uma característica muito importante na dentadura decídua que a gente chama de espaços primatas. Esses espaços eles são localizados no arco superior entre o incisivo lateral e o canino e no arco inferior entre o canino e o primeiro molar decíduo. É um espaço extremamente importante, pois também nos dá um indício de que a gente vai ter um pouquinho mais de espaço com relação à troca da dentição. Temos também na dentadura decídua um espaço que a gente chama de espaço livre de Nance ou Liu Space, que é um espaço fisiológico que a gente mede da mesial dos caninos descidos, tanto no arco superior quanto no inferior, até a distal dos segundos molares descidos, onde a gente consegue visualizar que fisiologicamente o espaço do canino até o segundo molar descido, teoricamente, ele é maior do que o tamanho do canino permanente dos pré-molares que virão a erupcionar da dentição permanente. Então, sabiamente, fisiologicamente, foi constatado por Nance que essa diferença de espaço na maxila é uma sobra de mais ou menos 0,9, porém, como a gente tem que diferenciar o arco pelo um semiarco, lado direito e esquerdo, no total a gente tem 1,8 milímetros total de sobra entre o tamanho da dentição decídua para a troca dessa dentição permanente e na mandíbula a gente tem 1,7 relacionando em cada hemiarco e aí a gente tem um total de 3,4 milímetros de sobra de tamanho, né, mesodistal da dentição decídua para a troca da dentição permanente, que aí seria os caninos e premolares permanentes. A gente tem também algumas características na dentadura decídua que são importantes ressaltar, que a gente chama de plano terminal. Essas características nos dão subsídio para saber se o primeiro molar permanente vai erupcionar em classe 1, 2 ou 3. Então, é de extrema importância que a gente visualize, e aí eu quero que vocês esqueçam com relação a essa classificação de classe 1, 2 e 3 e apenas visualize a distal dos segundos molares descidos, o degrau que ele forma, pois se ele tiver um degrau reto,
Provavelmente esse primeiro molar permanente ele vai erupcionar em uma classe 1 ou 2. Se tivermos um degrau distal, provavelmente esses primeiros molares permanentes vão erupcionar em uma classe 2. E se a gente tiver um degrau mesial, sempre ressaltando que é observando a distal dos segundos molares descidos, para que vocês não confundam. E se a gente tiver um degrau mesial, provavelmente esse primeiro molar permanente ele vai erupcionar em uma classe 3. Então, essa informação é de extrema importância para que a gente saiba se de repente esse primeiro molar já vai vir em uma classe 3, em uma classe 2, e se a gente precisa fazer algum tipo de intervenção precoce, com algum tipo de aparelho ortopédico, preventivo ou interceptivo. E falando de mais uma das características da dentadura decídua, é importante ressaltar que a dentição decídua ela erupciona de uma forma vertical. Então, a gente não tem na dentadura decídua a presença nem de curva de Spee, nem de curva de Wilson. Isso a gente só vai conseguir visualizar a partir da dentadura mista. Na dentadura decídua, a gente não tem essas características, porque os elementos dentários decíduos, eles erupcionam de forma vertical, o arco superior em relação ao arco inferior. E aí a gente consegue visualizar que existem alguns problemas que a gente visualiza na dentadura decídua bem frequente, que também foge um pouquinho da normalidade, como um exemplo que a gente está visualizando que é a presença de uma mordida aberta anterior. A gente pode ter mordida cruzada, que pode ser unilateral, como essa da imagem, ou pode ser bilateral, ou até mesmo uma mordida cruzada na região anterior. A gente pode visualizar aqui, como eu mencionei agora, uma mordida cruzada anterior, por conta de uma classe 3. E a gente pode também ter perdas de dente de forma prematura. E é importante que, se a gente ocorre isso na criança, que a gente mantenha esse espaço para que a gente não perca o perímetro do arco para a erupção da dentição permanente. E aqui a gente tem uma radiografia onde a gente consegue visualizar toda a dentição decídua em boca, né? Todos os elementos, os 20 elementos, e os germes dos dentes permanentes também vindo em seguida. E aqui, então, a gente fecha essa parte da dentadura decídua. Agora a gente vai entrar na dentadura mista, onde eu já mencionei anteriormente que a gente divide a dentadura mista em 3 períodos, onde a gente vai ter um primeiro período transitório, onde a gente vai ter a erupção, é caracterizada pela erupção dos primeiros molares permanentes e a troca pelos incisivos descidos para os incisivos permanentes do arco superior e inferior. A gente vai ter um período intertransitório, que clinicamente é um período que a gente não vê alteração, pois todo o processo se dá de forma intraóssea nesse período intertransitório. Então, as características do período intertransitório vão ser os mesmos clinicamente do período transitório. E, por fim, para fechar, a gente tem o segundo período transitório, onde a gente vai ter esfoliação dos caninos descidos e erupção dos caninos permanentes, esfoliação dos molares descidos, né, do primeiro e dos segundos molares descidos, e a erupção dos pré-molares permanentes, primeiros e segundos pré-molares, e, por fim, a erupção dos segundos molares permanentes. Geralmente, esse período ele dura em torno de 7 anos durante todas essas três fases, tá? E, a partir de agora, com a erupção, esse primeiro período transitório dura mais ou menos durante a faixa etária de 6 a 8 anos de idade da criança, onde a gente vai ter a troca dos incisivos inferiores e superiores para os permanentes e a erupção dos primeiros molares. E aí sim, a partir de agora, com a erupção dos primeiros molares permanentes, por sua vez, a gente vai ter agora o segundo maior levante de mordida, porque o primeiro a gente visualizou que ocorre lá na dentadura decídua, com a erupção dos primeiros molares descidos, e agora a gente vai ter o segundo maior levante de mordida com a erupção dos primeiros molares permanentes. E aí, por sua vez, a partir de agora, a gente já vai apresentar a presença da curva de Spee e da curva de Wilson. Nesse período também, a gente tem já uma remodelação significativa da TM, até por esse motivo a gente já começa a apresentar a curva de Spee e Wilson, que são as inclinações fisiológicas entre o arco da dentadura do arco superior e inferior, onde a gente também vai ter essa característica de finalização da região da ATM, onde a cavidade glenoide ela se aprofunda mais e o côndilo também chega à sua
forma definitiva. Aqui a gente tem a imagem característica de uma dentadura mista, onde a gente tem a presença dos incisivos permanentes e a presença da erupção dos primeiros molares permanentes. E as demais dentições ainda são decíduas. A gente tem a gente agora vai falar um pouquinho sobre o período intertransitório, onde a gente, como já foi mencionado, é um período que vai durar entre 7 e 10 anos de idade da criança, de 1 ano e meio a 2, e clinicamente a gente não visualiza tantas alterações, a gente visualiza as mesmas características clinicamente do que a gente visualiza no primeiro período transitório, porém, intraósseo, de uma forma intraóssea, a gente está tendo grandes mudanças, porque a gente está tendo a formação radicular dos demais germes permanentes para que possa ser finalizado as trocas no segundo período transitório. E a gente tem uma fase nesse período de 7 a 10 anos que a gente é muito conhecida, que a gente chama de fase do patinho feio, onde muitas mamães chegam até no consultório preocupadas, porque tem essa característica de incisivos superiores com diastemas, inclinado para vestibular. Então, muitas vezes isso chama a atenção das mães e elas acreditam que é até patológico, mas não, isso é fisiológico, pois os caninos, eles erupcionam tangenciando as raízes dos incisivos laterais. Então, essa característica de ter esse diastema, essa leve inclinação vestibular desses incisivos, é benéfico para que a gente consiga fazer com que esses caninos erupcionem. E após a erupção dos caninos, muitas vezes por si só e de forma fisiológica, esses espaços eles são fechados. Então, essa fase com essas características a gente encontra nesse período intertransitório e é uma característica fisiológica, então que muitas vezes assusta a mamãe e que se a gente não souber que é uma característica fisiológica, pode achar que necessita de algum tipo de intervenção e nesse momento não é necessário, só acompanhar. E por fim, a gente vai ter a fase da dentadura mista, segundo período transitório, onde a gente vai ter a finalização das trocas dos elementos dentários, e dura mais ou menos de 10 a 12 anos, já no surto puberal da criança. E a gente vai ter agora, por sua vez, a erupção dos caninos, dos pré-molares e dos segundos molares permanentes, finalizando essa fase de troca da dentição decídua para a dentição permanente, entrando assim na fase da dentadura permanente e saindo da fase da dentadura mista. E agora, finalizado esse período o segundo período transitório com a erupção dos segundos molares, a gente já tem uma melhoria da sobremordida e da sobresaliência e as chaves de oclusão literalmente são estabilizadas. E aí, falando ainda desse segundo período transitório, e mencionando o que eu falei antes com relação até a Lewis Space, é importante salientar que se houver a perda prematura de algum elemento dentário, a gente precisa manter esse espaço para que ocorra, para que a gente não perca esse espaço para a erupção dos premolares que vão vir, ou dos caninos, de nenhum elemento dentário da dentadura permanente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dentadura permanente. E aí, aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre o estágio de Nolla, mas mais no sentido de que ligue o alerta com relação à necessidade do que eu acabei de mencionar anteriormente, no sentido de uma perda de algum elemento dentário descido precocemente, onde é importante ressaltar que se a gente visualiza na radiografia que essa criança já está a partir do estágio 8 de Nolla, onde a gente tem 2/3 de raiz completa, não necessariamente a gente precisa intervir e colocar um mantenedor de espaço, porque por si só, com essas características, se houver uma perda precoce do elemento descido, mas se a dentição permanente que vem já tiver com 2/3 de raiz nesse estágio 8 de Nolla, por si só, a gente não tem mais a perda desse espaço do perímetro do arco. Isso só acontece e é de extrema importância que a gente planeje ou pense em manter esse espaço com o mantenedor. Se essa criança tiver uma perda precoce e ela se encontre do estágio 6 para baixo, onde a gente não tem nem ainda, só tem basicamente a coroa formada. Então, do estágio 6 de Nolla para baixo, é sempre importante que a gente planeje um mantenedor de espaço caso ocorra algum tipo de perda precoce, seja por trauma, seja por cárie. Isso tem que ser planejado para que não prejudique a erupção da dentição permanente. E aqui a gente vai ver que a partir dos 12 anos de idade, a gente já vai ter as características da dentadura permanente em boca, onde a gente vai ter 32 elementos no total, com a erupção dos terceiros molares também, tá? E aí, para ter a erupção dos terceiros molares, isso pode variar entre
até os 18, 20, 21 anos, isso se tiver espaço. Caso não tenha espaço, muitas vezes esses elementos dentários eles apresentam mesializados e tem indicações até de exodontia, caso não consiga erupcionar e não tenha função em boca. E aí a gente tem algumas características que a gente considera importante na dentadura permanente, onde a gente vai considerar uma dentadura permanente com a oclusão adequada, se não apresentando todos os elementos dentários, sem ausência de diastemas e apinhamentos, relação molar e canino de classe 1 encaixados, sem sobressalência e sobremordidas normais, e uma oclusão normal de função dinâmica, onde os dentes em função e harmonia com a TM, com sistema neuromuscular, e os tecidos periodontais de suporte. Então, isso aqui é o que a gente classifica como algo que a gente pode considerar normal e aceitável na dentadura permanente. Se você visualiza que o paciente apresenta qualquer diastemas, ausência de dentes, então ele já enquadra em algo que a gente não consideraria fisiológico. E aí a gente vai ter as 6 chaves de oclusão normal de Enders, onde a gente vai visualizar a relação interarcos, onde é importante a gente falar que os caninos eles vão estar em classe 1 e os molares também, canino superior entre canino e pré-molar inferior, e o primeiro molar superior, cúspide mesovestibular, ocluindo no fundo de sulco do primeiro molar inferior. A gente fala também com relação à angulação da coroa, onde a gente tem uma leve angulação da coroa em relação à raiz para mesodistal, essa inclinação gradativa dos incisivos para os molares, tanto no arco superior quanto no arco inferior, que é uma proteção. A gente tem também o que a gente chama de torque, que por sua vez agora é diferente do que eu comentei anteriormente, porque esse torque se refere a uma inclinação vestíbulo-lingual, onde a gente tem a vestibular do dente inclinado um pouco mais para frente em relação à sua raiz, e isso também se dá gradativo do sentido dos incisivos para os molares. É importante que, para que a gente considere um arco também harmônico, uma dentadura permanente harmônica, que não exista a presença de rotações. Aqui na imagem a gente consegue visualizar que, diferente até da dentadura mista, como eu falei, agora a gente já tem a presença de uma inclinação, porque os dentes eles não estão mais implementados de forma vertical, como na dentadura mista. Na dentadura permanente, a gente já tem a presença de uma leve inclinação da coroa em relação à raiz. A gente tem também a curva de Spee, é importante ressaltar que essa curva ela tem que ser suave. A gente tem que ter os contatos entre os dentes justos. E, por fim, a gente consegue visualizar aqui as 6 chaves características de Enders para que a gente consiga classificar uma dentadura permanente de forma fisiológica, ou seja, sem contatos justos, caninos e molares em classe 1, uma overjet, uma sobressalência ok, contato justo, sem ausência de elementos dentários. Então, tudo que a gente viu até o momento se caracterizam nessas imagens, fazendo com que a gente consiga visualizar o que a gente considera aceitável e fisiológico numa dentadura permanente. Se a gente visualiza que tem algo que saia dessa via de regra, a gente vai estar sinalizando e visualizando o que pode ser diagnosticado e planejado para esse paciente. E aqui a gente tem a imagem de um raio-x panorâmico, onde a gente consegue visualizar toda a dentadura permanente em boca. E, por fim, a gente tem as referências bibliográficas de onde foi tirado o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, só entrar em contato. No plano de aula tem o meu e-mail. E a gente vai estar aprofundando mais o conteúdo agora, através da parte prática, com os modelos e as nossas atividades em sala de aula. Agradeço. Boa tarde.